Recentemente, vários jogos do chamado subgênero Souls-like foram feitos. Lies of P e Lords of the Fallen tendo claras inspirações em Dark Souls e Bloodborne. Desde cenários, gameplay, chefes e principalmente aquela velha discussão chata do modo easy. Dark Souls vem inspirando vários jogos. Lies of P, por exemplo, copia as exatas mesmas bases que já foram vistas nos jogos da From Software, produtora de Dark Souls, com um mínimo de mudanças, o arroz, feijão, bife, batata frita que sempre é bom e nunca enjoa. Lords of the Fallen, por outro lado, traz várias ideias de exploração geniais, mas que por não cumprir o básico do proposto dos jogos Souls, acaba errando nas estruturas. Mas além desses dois novos jogos, vários outros jogos tomam a From Software como exemplo. Mas o ponto é, será que Dark Souls realmente merece toda essa idolatria criada em volta dele? A From Software teve seu nome alçado como suprassumo das produtoras, assim denominado pelos gamers. A produtora anteriormente era completamente ignorada antes da existência de Demon's Souls e posteriormente do seu maior sucesso, Dark Souls. Mas o produtor principal da empresa, Miyazaki, sempre trouxe suas reais inspirações dos jogos. Shadow of the Colossus como uma maneira de narrativa minimalista, onde os cenários de games e situações contam muito mais sobre o enredo do que cenas e diálogos, ou sistemas complexos de um jogo que se tornou cult hoje em dia, Vagrant Story. Dark Souls segue uma fórmula para apresentar novos desafios no jogo, entregar a tomada de decisão e realizar o que você quiser para poder enfrentar aquele chefe. O primeiro chefe de Dark Souls 1 te dá algumas decisões, ao mesmo tempo que te ensina algo muito importante. Muitas vezes você vai precisar fugir de determinado desafio para poder voltar depois e vencer, mais equipado e já tendo suas armas e magias melhores. Após isso, o game te dá literalmente 1000 maneiras de matar o próximo chefe, podendo ser por magias, por armas, com mecânicas que já foi ensinado no chefe anterior, ou fazendo o boss cair do local que está sendo realizada a luta, ou simplesmente com uma build super OP com uma espada quebrada. Os jogos da From Software tomam desde a construção do seu personagem e de como você vai jogar o jogo, dando liberdade ao jogador de tomar as decisões sobre o próprio personagem e até os caminhos que você deve seguir, tomando como padrão dois estilos de level design, sendo elas as travas de gameplay e as Warp Rooms. Warp Room é a maneira que vários jogos de plataforma utilizam para criar o formato de liberdade de escolha. A área principal, ou hub, te dá várias fases para selecionar. Você escolhe a fase que quer ir primeiro e todas as fases têm mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Dark Souls 2 faz isso com Majula. 4 áreas que você pode escolher a seu bel prazer, que vão se tornando cada vez mais lineares com o correr do caminho. Travas de gameplay é como jogos de exploração utilizam para criar o progresso. Resident Evil te dá na área principal várias portas, entretanto muitas delas estão trancadas ou por chave ou fechadas por outro lado da porta. No máximo, 2 caminhos estão abertos na área principal, e nesses locais que estão liberados levam as chaves que utilizam para abrir os outros locais que estavam fechados anteriormente na área principal. E essas áreas novas, novamente, trazem mais desafios bloqueados que apenas por exploração você vai conseguir liberar mais áreas, que de alguma maneira estão todas conectadas, já que a exploração deve ser rápida e por isso percorrer várias vezes o mesmo trajeto extenso pode cansar o jogador. Daí múltiplos caminhos mais próximos com atalhos, justamente para encurtar as distâncias, são realizados nesse tipo de exploração. Esse mesmo estilo de mecânica também é utilizado em Metroidvania, só trocando as chaves por poderes, como por exemplo o pulo duplo. Esse tipo de liberdade cria a sensação de perigo, descoberta e recompensa constantemente, que prende quem está jogando por ter uma sensação de constante evolução. Mesmo que ele pare em algo por estar num local mais forte que os personagens que ele está nesse momento, as múltiplas possibilidades de segmento fazem ele poder ir em outras opções diárias. Essa mesma lógica é realizada nos 2 filhos mais novos do Souls-like. Lies of P segue as travas de gameplay de maneira mais sutil, porém Lords of Fallen utiliza ambas as maneiras, já que as primeiras áreas são lineares por conta do tutorial, porém depois disso, o jogo te dá a possibilidade de exploração em Warp Rooms distintos, mas que estão interconectados com o mapa principal. Estilos mais lineares de jogos também já foram utilizados pela saga Souls. Dark Souls 3 mesmo é um grande vai pra frente que dá certo. Bloodborne, apesar de ter suas interconexões, é bem ignorável, podendo ser só seguir na frente que vai dar certo também. A própria From Software fez várias tentativas no estilo de exploração, mas foi observando algumas velhas inspirações clássicas para a história da From Software que eles conseguiram dar um passo ali na história dos games. Here it comes!
daughter. Zelda, no primeiro game, já trazia a liberdade total de seguir dungeons da maneira que você queria. Claro que existiam algumas limitações devidas à época, mas claramente foi com Breath of the Wild que a sensação de liberdade foi posta à verdade. Você pode ir diretamente ao final do jogo após o tutorial. Claro que vai ser quase impossível terminar o jogo dessa maneira, o próprio jogo te pune por querer ir no fim do game, no começo dele, mas a possibilidade tá lá. Se você quiser enfrentar o último chefe nas primeiras horas de game, ok, é uma possibilidade válida. Mas todo o restante do mundo está aberto para sua exploração. O jogo quer exatamente isso, que você explore todo o restante do mundo para poder melhorar as suas armas e só aí, depois de 20, 30 horas de jogo, poder então enfrentar o chefe final. Mas o tempo todo, a possibilidade de ir ao chefe final está lá. Além do próprio Zelda, Shadow of the Colossus também traz uma similar possibilidade, não tão clara assim como o Zelda, para poder dar esse estilo de liberdade ao jogador. A From Software, tendo essas novas bases, utiliza isso para poder criar sua obra-prima. Muitos jogos vieram depois de Dark Souls, tomando inspirações quase que copiadas ou de maneiras mais sutis, as novas maneiras de gameplay que a empresa foi criando ao longo dos anos. Até os jogos mais recentes utilizam as bases estabelecidas por Dark Souls, mas a From Software quis ir além da própria ideia inicial que eles criaram e buscar inspirações para poder criar algo e seu supra-sumo de todos os jogos Souls. Elden Ring é um bom jogo de videogame. The Elden Ring. A From Software, em especial pelo produtor principal da empresa, Miyazaki, nunca teve medo de admitir as suas inspirações, seja mangás, animes, livros, contos e principalmente outros jogos. Seja num game que tem tanta fama por ser extremamente vazio, ou por um RPG de PlayStation 1 que, se tem uma coisa que ele não é, vazio pela quantidade absurda de mecânicas que tem dentro desse jogo. A From Software também não tem medo de admitir usar mecânicas que estão sendo utilizadas por suas concorrentes, como foi o caso de Zelda, e com toda essa bagagem e referências que a empresa tem, vem criando com primor um novo gênero ou subgênero de games. E por admitir essas inspirações, que também gera inspirações em outras empresas, já que o que não falta hoje em dia são jogos que têm inspirações em Dark Souls, criando um padrão de bons jogos e um estilo único. Muitas empresas tentam inclusive chegar a esse primor que a From Software conseguiu. E quando é dado que a produtora chegou em algum limite, eles mostram que ainda tem bastante para ir além. Elden Ring é realmente um bom jogo de videogame. E você, já deu glórias ao sol hoje? Não esqueça seu comentário, seu like. Lembrando que, dependendo do que você comentar, pode se tornar um vídeo no futuro. Deixe seu compartilhamento também. E falou!